Olá, turma, tudo bem? Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Beatriz e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências do nono ano do ensino fundamental. Bom, na aula anterior, a gente já deu introdução ao conteúdo de propriedades da matéria. Vocês lembram que a gente trabalhou já o conceito de matéria. Só relembrando, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E cada tipo de matéria pode apresentar uma ou mais características, que podemos chamar de propriedades. E as propriedades das matérias, elas são divididas em dois grupos. Professor, quais são esses grupos? Propriedades gerais da matéria e propriedades específicas da matéria. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar as propriedades gerais da matéria. Eu optei por trazê-los em aulas diferentes para que não fique ter que passar por elas muito rápido. Então, eu preferi trabalhar cada uma em aulas diferentes. Aqui, no primeiro slide, eu já trouxe para vocês um conceito bem simples sobre o que são propriedades gerais da matéria, que são propriedades comuns a toda e qualquer espécie de matéria, independente da substância que a compõe. Por quê? Propriedades gerais, como o próprio nome já diz, elas são gerais, ou seja, elas vão estar presentes em todas as matérias. E essas propriedades são as que nós vamos ver agora. Os tipos de propriedades, quais são, professor? São eles: massa, extensão, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, impenetrabilidade e inércia. Esses 6 primeiras propriedades vocês vão encontrar no livro didático de vocês, nas páginas 9, 10 e 11. Essa última, a inércia, eu trouxe para complementar, porque não estava presente no livro didático de vocês. Então, vamos começar a trabalhar essa primeira propriedade, que é a massa. E a massa, ela é o que se refere à quantidade de matéria de um determinado corpo. Ou seja, a massa ela é o que vai indicar o quanto de matéria que um corpo ou objeto apresenta. Aqui, a gente tem a ilustração de 2 rapazes. O primeiro, a gente vê que ele tem uma massa corporal maior do que a do segundo rapaz, não é mesmo? Então, se colocarmos cada um numa balança, o que vai diferenciar entre um e o outro é apenas a massa corporal. A segunda propriedade que vamos trabalhar é a extensão. A extensão, vocês também vão encontrar nos livros didáticos como volume. Então, extensão e volume são a mesma coisa. E ela é o que se refere ao espaço ocupado por um corpo ou objeto. Vocês lembram que lá no início da aula eu trouxe novamente o conceito de matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Pois bem, esse lugar no espaço que a matéria ocupa é o volume. Aqui, eu coloquei no slide 3 tamanhos diferentes de garrafas de Coca-Cola, não foi mesmo? Então, eles possuem a mesma matéria, ambos são Coca-Cola e garrafas PET, correto? Mas o que vai diferenciar nele é somente o volume, ou seja, o espaço que cada um está ocupando. A divisibilidade é a propriedade que se refere à matéria em ser dividida em pedaços cada vez menores e manter suas características. Ou seja, essa matéria ela pode ser dividida em vários pedaços, mas mesmo assim ela não vai perder as suas propriedades químicas, isso não vai ser alterado. Como aqui na imagem, a gente tem um giz na primeira gravura, e logo ao lado a gente tem esse giz dividido em vários pedaços. Então, ele não perdeu as suas propriedades. Aqui também eu trouxe para vocês como exemplo a massinha de modelar. Aqui eu tenho ela inteira. E aqui, ela em alguns pedacinhos. Isso não modificou as suas características, as suas propriedades químicas. A compressibilidade é o que se refere à capacidade da matéria em ser comprimida quando é submetida a uma pressão. Ou seja, ela reduz o seu volume. É quando a gente aumenta a pressão sobre a matéria e essa reduz o seu volume. Como, por exemplo, mesmo exemplo que tem aqui na gravura, não é? Aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma seringa e aqui dentro da seringa vai ter moléculas de ar. E a gente pode observar que elas estão bem separadas, como mostra aqui nessa gravura, onde eu estou apontando com a setinha, correto? A partir do momento que eu
pressiono aqui, ó, a saída do ar e tento fechar essa parte, ó, você vê que você vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque as moléculas de ar elas estão se juntando, até chegar um momento que você não vai mais conseguir fechar. E essa é a propriedade de compressibilidade da matéria. Uma outra propriedade é a elasticidade. E a elasticidade é a propriedade da matéria de retornar à sua forma original até certo ponto após a ação de uma força. Por exemplo, aí a gente tem uma mola, que é onde a setinha está apontando. Se você pressionar a mola, ela vai ficar num tamanho bem pequeno, não é mesmo? E a partir do momento que você soltar, ela volta para o seu tamanho inicial. É a mesma coisa que acontece quando a gente é criança, que a gente geralmente tem um bochechudinho, né? E aí nossos tios, avós, pais têm o hábito de puxar nossa bochecha. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse essa propriedade de elasticidade? Hoje seríamos adultos com as bochechas todas puxadas, não é mesmo? Então, essa é uma das propriedades da matéria. A impenetrabilidade é uma outra propriedade e ela se refere à impossibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, aí na gravura, vocês podem ver que temos um copo, um recipiente com água e foi mergulhado no copo, né? Eu vou fazer aqui com vocês. Nesse meu copo, eu tenho uma bolinha de papel, sequinha, ó. Eu vou introduzir aqui. E nesse outro recipiente, eu tenho água. Então, quando eu coloco esse copo dentro da água, a sensação de que dá é que ia entrar água aqui dentro do copo, não é mesmo? Mas, ó, eu vou retirar. E como vocês podem ver, a bolinha de papel está seca. Por quê? Porque aqui, além da bolinha de papel, também tinha uma outra matéria, que é o ar. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, a água não podia entrar dentro do copo, porque ali já tinha uma outra matéria. E o nosso último conceito a ser trabalhado é a propriedade da inércia. E o que diz essa propriedade? Refere-se à propriedade da matéria em permanecer em repouso ou em movimento. Como, por exemplo, aqui a gente tem a gravura de um ônibus em movimento. Vocês percebem? Se o ônibus está em movimento, consequentemente, os passageiros que estão dentro dele também estão em movimento. E na segunda gravura, ele freou. Quando ele dá essa freada brusca, nosso corpo tende a ir para frente. Por que isso acontece? Porque se nosso corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. A menos que uma força maior seja aplicada em cima dele e ele tenha que entrar em repouso. Que é o que acontece quando o ônibus para. A gente tende a ficar em movimento, mas logo ali a gente vai entrar em repouso. A mesma coisa aconteceria se o ônibus estivesse parado, nosso corpo estaria em repouso. Quando ele começa a andar, o nosso corpo tende a ir para trás. Por quê? Porque nosso corpo ele tende a permanecer em repouso. Ou seja, uma matéria, ela sempre manterá o seu estado de repouso, a menos que uma força maior faça com que ela saia desse estado. Bom, gente, aqui é a nossa bibliografia consultada, que foi o livro didático de vocês. Vocês podem estar acompanhando essa aula da página 9 à página 11. E antes de finalizar, eu queria trabalhar algumas questões com vocês para ter certeza que vocês compreenderam o assunto. Questão número 1. São propriedades gerais da matéria. Letra A. Estado físico, sabor e cor? Não, a gente não trabalhou essas propriedades, até porque são propriedades físicas que a gente vai ver na próxima aula. Ponto de fusão, cor e inércia. Apenas a inércia foi trabalhada hoje como propriedade geral, não foi? As demais ainda não trabalhamos. Elasticidade, inércia e divisibilidade, vocês lembram? Elasticidade é a capacidade que o corpo tem de voltar ao seu formato inicial. Inércia, capacidade que o corpo tem de permanecer em repouso, se estiver em repouso, ou em movimento, se estiver em movimento. E divisibilidade é a capacidade que a matéria tem de ser dividida em várias partes, sem perder as suas características químicas. Então, resposta correta, letra C. Segunda questão. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é projetado violentamente para frente. Isso ocorreu graças à propriedade geral da matéria denominada
A gente acabou de ver esse exemplo no último slide, não foi mesmo? A gente está falando de densidade? Não, a gente não trabalhou densidade. Densidade não é uma propriedade geral da matéria. A gente está falando de impenetrabilidade? Não. Impenetrabilidade é a incapacidade que dois corpos têm de ocuparem o mesmo espaço, na mesma hora. Volume? Não. Volume é o que diz respeito à extensão. Elasticidade? Não. Elasticidade é o que diz respeito à capacidade do corpo de retornar ao seu estado anterior. Então, a resposta correta é inércia. O corpo tende a permanecer em repouso, se estiver em repouso, ou em movimento, se estiver em movimento. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo, denominamos porosidade. A gente nem estudou porosidade hoje, não é mesmo? Extensão? Não. Extensão é o que se diz respeito ao volume. Densidade? Também não trabalhamos nela hoje. Inércia? Inércia a gente acabou de ver na questão anterior, não é mesmo? Impenetrabilidade? Justamente, que é a incapacidade que o corpo tem de que dois corpos possam ocupar o mesmo lugar, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Então, a resposta certa, letra E. Bom, gente, a nossa aula por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de já estar começando a ler o conteúdo de propriedades específicas da matéria, que será a nossa próxima aula. Eu espero por vocês e obrigado pela atenção.